A primeira vez que notei a mudança foi quando minha nora, a Clara, começou a usar meu nome para fazer compras. No início, achei que era apenas uma questão de conveniência. Ela sempre foi próxima dos meus filhos, e eu a considerava parte da família. Mãe, posso usar seu cartão para comprar algumas coisas? Era uma pergunta que eu ouvia com frequência, e eu respondia com um sorriso, achando que estava ajudando. Afinal, o que são algumas compras a mais, se isso significava facilitar a vida dela? Mas, com o passar do tempo, as compras começaram a se acumular. Clara comprava roupas, eletrônicos e até mesmo um carro novo. Eu não me importava muito com o que ela adquiria, desde que não houvesse problemas financeiros. O que eu não percebia era que cada vez que ela usava meu nome, estava cruzando uma linha que eu não sabia que existia. Foi uma tarde comum que eu estava em casa, assistindo a um programa de televisão, quando recebi uma mensagem do banco: compra recusada. O meu coração disparou. Olhei para o celular, esperando que fosse um erro, mas não era. Era Clara tentando fazer mais uma compra, e o limite do meu cartão estava estourado. Liguei para ela, tentando manter a calma. Clara, você viu a mensagem que recebi? A voz dela do outro lado da linha era despreocupada. Eu só estava comprando algumas coisas para os meninos. Tentei explicar que o limite tinha sido ultrapassado, mas ela parecia não entender a gravidade da situação. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não era apenas uma questão de dinheiro, era sobre respeito. Eu tinha passado anos trabalhando duro para garantir que minha família tivesse tudo o que precisava. E agora estava sendo tratada como uma mera fonte de recursos. A sensação de traição começou a se instalar em mim, uma sombra que não conseguia ignorar. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu tentava conversar com meu filho, o pai de Clara, mas ele estava tão envolvido com o trabalho e a rotina da casa que mal percebia a mudança no comportamento da esposa. Mãe, ela só está tentando ajudar. Você sabe como as coisas estão difíceis hoje em dia. Mas eu não queria ajuda, queria respeito, queria que eles vissem o que eu estava passando. A tensão começou a se espalhar pela casa. Eu me senti isolada, como se estivesse gritando em um vácuo. Meus filhos começaram a se afastar, e eu não sabia se era por causa da situação com Clara, ou se estavam apenas ocupados demais com suas próprias vidas. A solidão começou a se tornar uma companhia constante. Um dia, ao olhar para o álbum de fotos da família, percebi que as memórias estavam se tornando uma espécie de refúgio. As risadas, os momentos de união, tudo parecia distante. Eu me perguntava se ainda havia espaço para mim naquela família que eu tanto amava. O que eu tinha feito para merecer essa distância? Foi em uma noite fria que decidi que precisava agir. Não podia mais ficar em silêncio. Juntei coragem e liguei para Clara. Precisamos conversar. A voz dela estava cheia de desdém. Sobre o que, Helena? Você sabe que eu só tô tentando ajudar? Não é ajuda quando você usa meu nome sem me consultar. Isso não é respeito. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Eu sabia que tinha cruzado uma linha, mas era necessário. Eu precisava que ela entendesse que eu não era apenas uma fonte de dinheiro. A conversa não terminou bem. Clara ficou irritada, e eu senti que o buraco entre nós se aprofundava. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas a verdade é que eu estava cansada de ser ignorada. Naquela noite, deitei na cama sem saber o que o futuro reservava. O que eu realmente queria era recuperar o controle da minha vida e da minha dignidade. Mas a cada dia que passava, parecia que eu estava perdendo mais e mais. Enquanto o sono não vinha, pensei nos meus netos. Eles eram a razão pela qual eu ainda lutava. Mas o que eu poderia fazer para proteger a família que eu tanto amava? A resposta ainda estava longe, mas eu sabia que precisava encontrá-la. E assim, em meio a toda a confusão, eu percebi que a mudança estava apenas começando. O que eu não sabia era que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenas mudanças no comportamento dos meus filhos. Meu filho, Lucas, sempre foi o mais próximo de mim. Ele costumava me ligar para
para conversar sobre tudo, mas agora as suas ligações eram curtas e cheias de desculpas. Mãe, estou ocupado com o trabalho. Depois, eu ligo. A cada mensagem, a cada ligação, eu sentia que ele estava se afastando. Era como se Clara tivesse colocado uma barreira entre nós. E não era só isso. Comecei a notar que Clara estava manipulando as situações a seu favor. Uma vez, quando eu fui à casa deles, ouvi uma conversa entre ela e Lucas. Ele falava sobre como as finanças estavam apertadas e como eu poderia ajudar mais. A Helena sempre foi tão generosa, não é? Ela não se importaria de ajudar um pouco mais, Clara, dizia, com uma voz doce que me soava traiçoeira. Meu coração afundou. Era nítido que ela estava tentando transformar meus filhos em aliados dela, usando o meu nome e meu dinheiro como se fossem dela. Quando finalmente consegui conversar com Lucas, tentei ser direta. Você não vê o que está acontecendo? Clara está usando meu nome e fazendo compras sem me consultar. Isso não é certo. Ele hesitou. A expressão no rosto dele era de confusão. Mãe, você está exagerando. Clara, só quero o melhor para a família. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como ele podia ser tão sério? Era como se ele estivesse se deixando levar pela manipulação dela. Sem perceber, estava se afastando de mim. A tensão na casa aumentava a cada dia. Clara começou a fazer compras ainda mais extravagantes, e eu não conseguia entender como ela conseguia fazer isso sem a minha autorização. Um dia, encontrei uma fatura do cartão de crédito com uma compra de uma televisão nova. Clara, você comprou uma televisão? Eu não autorizei isso. Ela respondeu com um sorriso que me deixou ainda mais irritada. Mas mãe, você sempre diz que devemos ter o melhor. E essa televisão estava em promoção. O que era uma promoção para ela se tornava um pesadelo para mim. Eu sentia que estava perdendo o controle da situação e da minha própria vida. A sensação de traição se intensificava e eu não sabia mais em quem confiar. Até mesmo meus netos pareciam estar sendo influenciados. Quando eu tentava brincar com eles, notava que havia uma resistência. Vovó, a mamãe disse que você não pode ajudar mais. Um deles me disse uma vez, com um olhar triste. Aquilo me cortou o coração. Como assim eu não poderia ajudar? Eu sempre estive presente e disponível para eles. Em uma noite, enquanto tentava dormir, pensei em como tudo tinha mudado. Eu me lembrei de momentos em que a família era unida, quando todos se apoiavam. Agora, eu me sentia como uma estranha dentro da minha própria casa. O que eu havia feito para merecer isso? Sei. A única coisa que eu queria era ser respeitada e vista como uma pessoa, não apenas como uma fonte de dinheiro. Decidi que precisava tomar uma atitude. Se eu não fizesse algo, poderia perder a minha família e a minha dignidade. No dia seguinte, liguei para uma amiga de longa data, a Ana. Ela sempre foi uma voz sensata na minha vida. Helena, você precisa se impor. Não deixe que eles te tratem assim. Você merece respeito. Suas palavras soaram como um chamado à ação. Eu precisava ser firme, mas ao mesmo tempo, não queria criar mais conflitos. Quando me encontrei com Clara novamente, tentei abordar a situação de uma maneira mais calma. Clara, precisamos conversar sobre as compras que você tem feito. Isso não é certo. Ela imediatamente se colocou na defensiva. Mas você sempre me deixou usar seu cartão. Agora você está mudando de ideia? A manipulação estava evidente. Era como se ela estivesse tentando me fazer sentir culpada por algo que eu nunca concordei. O clima entre nós estava insustentável. O que antes era uma relação de confiança, agora era uma batalha constante. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Mas cada vez que eu tentava me afirmar, Clara parecia se tornar mais agressiva. E Lucas, em vez de me apoiar, parecia estar doendo como se eu fosse a vilã da história. Naquela noite, ao me deitar, a angústia se instalou em mim. Eu sabia que precisava fazer algo drástico, mas o quê? O medo de perder minha família me paralisava. O que eu realmente queria era que eles vissem a verdade. Mas e se eles nunca vissem? E se eu estivesse sozinha nessa luta? Eu fechei os olhos, mas o sono não veio. A incerteza me consumia. O que eu faria a seguir? A resposta parecia distante, mas eu sabia que precisava encontrá-la
antes que fosse tarde demais. A batalha estava apenas começando, e eu não estava disposta a desistir naquela manhã. Acordei com a certeza de que não poderia mais suportar aquela situação. O peso da traição e da injustiça era esmagador. A voz de Clara ecoava na minha cabeça. Você sempre me deixou usar seu cartão, mas não era isso que eu queria. Eu queria ser respeitada, não tratada como uma máquina de gerar dinheiro. Quando finalmente consegui reunir coragem para falar com Lucas, meu coração estava acelerado. Lucas, precisamos conversar. Esau não pode continuar assim. Ele me olhou com uma expressão de cansaço. Mãe, não é tão simples. Clara só está tentando ajudar a família. A frustração subiu dentro de mim. Ajudar? Ela está usando meu nome e meu dinheiro sem me consultar. Isso não é ajuda, é manipulação. Ele suspirou, como se estivesse exausto de ouvir minhas queixas. Você está exagerando, mãe. Clara só quer o melhor para todos nós. E, olhe, estava eu, sozinha em minha luta. A cada palavra, a cada negação, eu sentia a traição se aprofundar. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre o respeito e a dignidade que eu sempre esperei receber da minha própria família. A tristeza me consumia, mas eu não podia desistir. Precisava fazer algo drástico. Naquela noite, decidi que precisava confrontar Clara novamente. Não podia mais ficar em silêncio. Quando ela entrou na sala, eu respirei fundo. Clara, precisamos conversar. Você não pode continuar fazendo compras sem me consultar. Isso é desrespeitoso. Ela me encarou e eu vi a raiva nos olhos dela. Desrespeitoso? Você está sendo egoísta, Helena. Eu estou fazendo o que é melhor para nossa família. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Melhor para nossa família? Você está usando o meu nome como se fosse seu. Isso não é certo. O clima esquentou e logo estávamos gritando uma com a outra. A cada palavra, a tensão aumentava e eu sentia que a situação estava prestes a explodir. Em um momento de raiva, Clara disse algo que me cortou como uma faca. Se você não está disposta a ajudar, talvez seja melhor você sair de casa. Eu congelei. As palavras dela ecoaram em minha mente. E eu sabia que ela estava tentando me ferir, mas ao mesmo tempo percebi que a situação havia chegado a um ponto sem volta. Você está falando sério? Perguntei, minha voz trêmula. Ela apenas cruzou os braços com um sorriso desdenhoso. Se você não quer ser parte disso, talvez seja a hora de você ir. A realidade daquela ameaça me atingiu como um soco no estômago. Eu não queria sair de casa, mas a verdade era que eu já não me sentia em casa. Naquela noite, eu não consegui dormir. A tristeza e a traição me consumiam. Como minha própria nora poderia me tratar assim? Como meu filho não via o que estava acontecendo? O que eu havia feito para merecer isso? Eu me sentia perdida e sozinha. No dia seguinte, a tensão estava palpável. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Se eu não agisse, poderia por tudo o que construí ao longo dos anos. Fui até o quarto e comecei a arrumar algumas coisas. Não sabia para onde iria, mas precisava sair daquele ambiente tóxico. A ideia de deixar minha casa me partia o coração, mas a dor de ser desrespeitada era ainda maior. Enquanto colocava algumas roupas em uma mala, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estava me sentindo injustiçada, como se estivesse sendo expulsa da única vida que conhecia. Meus netos, minha família, tudo o que eu amava estava se transformando em um pesadelo. O que eu faria sem eles? Onde eu iria? Quando terminei de arrumar a mala, olhei ao redor. Cada objeto na casa trazia memórias. As risadas, os momentos bons, tudo parecia tão distante agora. Eu estava prestes a deixar tudo para trás. E a dor era insuportável. Mas eu sabia que precisava fazer isso para recuperar minha dignidade antes do ser. Decidi me despedir de Lucas. Ele estava na sala assistindo televisão e quando me viu, seu olhar mudou. Mãe, onde você vai? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Estou saindo, não posso mais ficar aqui. Ele franziu a testa. Por que você está fazendo isso? Clara, só quero o melhor para todos nós. Lucas, não posso mais ser tratada assim. Eu não sou apenas uma fonte de dinheiro.
Eu sou sua mãe e mereço respeito. Ele não respondeu. Apenas olhou para a tela como se estivesse tentando evitar a realidade. A dor de vê-lo assim, tão distante, me quebrou. Saí de casa com a mala em uma mão e o coração apertado. Cada passo que eu dava para longe daquela porta era como se estivesse deixando um pedaço de mim para trás. Eu não sabia para onde iria, mas sabia que precisava encontrar um lugar onde pudesse ser respeitada e valorizada. A traição e a injustiça que eu havia enfrentado me deixaram marcas profundas, mas eu estava determinada a recomeçar. O novo ambiente seria um desafio, mas eu sabia que não poderia voltar atrás. Era hora de me encontrar novamente, longe da manipulação e da dor. E eu não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a lutar por minha dignidade e por uma nova vida. Os dias seguintes foram uma luta constante. O telefone não tocava. Meus filhos não se preocupavam em saber como eu estava. Eu não sabia se deveria ligar ou esperar que eles se lembrassem de mim. O silêncio era ensurdecedor. A única companhia que eu tinha eram meus pensamentos, e eles não eram nada gentis. A voz de Clara ecoava na minha cabeça, me lembrando que eu sempre deixei que ela usasse meu cartão. Como se isso justificasse o que aconteceu. Foi em uma dessas manhãs solitárias que decidi sair para dar uma volta. Eu precisava de ar fresco, de algo que me lembrasse que ainda existia vida lá fora. Caminhei pelas ruas do bairro, observando as pessoas que passavam, cada uma com sua própria história. Eu me sentia invisível, como se ninguém pudesse ver a dor que eu carregava. O que eu mais queria era um abraço, alguém que dissesse que estava tudo bem, que eu não estava sozinha. Foi quando entrei em uma pequena cafeteria que conheci a Ana. Ela estava sentada sozinha em uma mesa, pensativo enquanto mexia em um café. Algo na sua expressão me chamou a atenção. Eu me aproximei, hesitante, e perguntei se poderia me sentar. Ela olhou para mim e, em vez de me rejeitar, sorriu. Claro, fique à vontade. Começamos a conversar. Ana era uma mulher da casa dos 50, com cabelos grisalhos e uma energia que parecia contagiante. Ela me contou que havia passado por um divórcio difícil e que estava tentando reconstruir sua vida. A forma como ela falava sobre suas experiências me fez sentir que não estava sozinha na dor. Eu me abri com ela, contando sobre a situação com Clara e Lucas. Enquanto falava, percebi que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ana não me interrompeu, apenas me ouviu. Helena, o que você está passando não é normal. Ninguém deveria ser tratado assim pela própria família, disse ela, com uma firmeza que me fez parar. Você não é uma fonte de recursos. Você é uma pessoa que merece respeito e dignidade. As palavras dela penetraram em mim como um raio de luz, em meio à escuridão. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Sempre acreditei que deveria suportar tudo por amor à família. Mas agora percebia que essa ideia estava me destruindo. Ana me encorajou a buscar ajuda profissional. Você precisa de alguém que possa te apoiar e te ajudar a entender o que aconteceu. Isso não é amor, Helena. Isso é abuso emocional. Eu hesitei, mas algo dentro de mim começou a se agitar. A ideia de que o que eu vivia era abuso era nova e assustadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Eu não estava errada por querer respeito. Eu não era culpada pela manipulação de Clara. Nos dias seguintes, comecei a frequentar um grupo de apoio que Ana me apresentou. A cada encontro, eu ouvia histórias de outras mulheres que passaram por situações semelhantes. A dor que eu sentia não era única. Outras também haviam sido desrespeitadas, maltratadas e estavam lutando para se reerguer. Naquele ambiente, eu me sentia acolhida. A cada relato, eu me sentia mais forte, mais disposta a lutar por mim mesma. Mas a batalha estava longe de terminar. A dor emocional ainda me acompanhava. As lembranças de Clara e Lucas me assombravam. Eu queria que eles entendessem o que estava acontecendo, que vissem como eu havia sido tratada, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que temia a rejeição e a possibilidade de que eles não se importassem. O medo de ser ignorada novamente me paralisava. Um dia,
Depois de um encontro do grupo, decidi que precisava ter uma conversa com Lucas. Eu não podia mais esperar que ele tomasse a iniciativa. Era a hora de eu me fazer ouvir. Liguei para ele, meu coração batendo forte. Lucas, precisamos conversar. Eu não estou bem e preciso que você me escute. Ele hesitou, mas acabou concordando em se encontrar comigo. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Eu não sabia o que esperar. A ansiedade me consumia. O que eu diria? Como faria para que ele entendesse a gravidade da situação? E encontrar as palavras certas. Mas a verdade é que eu estava mais preocupada com o que ele poderia dizer. E se ele ainda estivesse do lado de Clara? E se ele não visse o que estava acontecendo? Naquela noite, não consegui dormir. As perguntas se acumulavam na minha mente. Eu queria que Lucas visse que eu não era apenas uma mãe que estava sendo difícil. Eu era uma mulher que havia sido desrespeitada e que merecia ser ouvida. A conversa poderia ser a virada que eu precisava, mas também poderia ser o meu maior fracasso. O medo de perder tudo novamente me paralisava. Na manhã seguinte, ao me preparar para o encontro, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Eu não estava apenas lutando por mim, eu estava lutando por um lugar na minha própria família. E independentemente do que acontecesse, eu sabia que estava pronta para enfrentar a verdade. Era hora de me levantar e lutar pela minha dignidade. O que eu não sabia era que essa conversa poderia ser o primeiro passo para a mudança que eu tanto desejava. O dia do encontro com Lucas chegou. Eu não sabia o que esperar, mas a ansiedade estava me consumindo. O que eu realmente queria era que ele entendesse a gravidade da situação. Eu precisava que ele visse o que estava acontecendo e que me apoiasse. A conversa poderia ser a virada que eu precisava, mas também poderia ser o meu maior fracasso. Quando Lucas chegou, pude notar que ele estava tão nervoso quanto eu. Ele me cumprimentou com um abraço hesitante, e eu senti que havia uma barreira entre nós. Mãe, o que está acontecendo? Ele perguntou, tentando esconder a preocupação. Lucas, eu não estou bem. A situação com Clara está me afetando muito. Eu preciso que você me escute. Comecei, a voz tremendo. Mas a expressão em seu rosto mostrava que ele não sabia o que esperar. Eu sei que você e Clara têm uma relação próxima, mas eu não posso mais suportar isso. Ela está usando meu nome e meu cartão sem me consultar. Isso não é ajuda, é abuso. E isso tem que parar, disse, tentando manter a calma. A cada palavra, sentia uma mistura de alívio e medo. Lucas olhou para mim, confuso, mas ela só tá tentando ajudar. Você sabe como as coisas estão difíceis, mãe. É só dinheiro. Ele parecia não entender. Não é só dinheiro, Lucas. É sobre respeito. Eu trabalhei a vida inteira para ter o que tenho e não posso permitir que alguém me trate como uma fonte de recursos. Isso não é amor. Isso é manipulação, respondi, sentindo a raiva crescendo dentro de mim. Ele hesitou, como se estivesse tentando processar tudo o que eu dizia. Mãe, eu não sabia que você se sentia assim. Clara sempre falou que você concordava com isso. Concordava porque achava que era ajuda. Mas agora vejo que fui enganada. E isso não é amor. Isso é abuso emocional. E eu não vou mais aceitar isso, disse, com firmeza. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu sabia que a conversa estava sendo difícil para ele, mas também sabia que era necessária. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui para brigar com você ou com Clara. Eu só quero que você veja a verdade. Essa situação me machuca muito e eu preciso de seu apoio. Lucas olhou para baixo e eu percebi que ele estava começando a entender. Mãe, eu não sabia. Eu pensava que você estava feliz com a ajuda dela. Feliz? Como posso estar feliz quando me sinto desrespeitada e usada? Eu sou sua mãe, não um banco. Eu quero que você me veja como uma pessoa, não como uma ferramenta para resolver problemas financeiros, disse, com a voz embargada. Ele respirou fundo e, finalmente, parecia estar começando a compreender a gravidade da situação. O que você quer que eu faça? Eu quero que você converse com Clara. Eu quero que você a faça entender que isso não é certo. E eu quero que você me apoie. Não posso mais viver assim. Preciso de justiça. Preciso que minha dignidade seja restaurada, respondi, sentindo uma onda de esperança. Lucas assentiu.
e pela primeira vez, vi um brilho de determinação em seus olhos. Eu vou falar com ela. Vou fazer isso por você, mãe. Naquele momento, senti um peso sendo levantado. Dos meus ombros, havia uma chance de que as coisas pudessem mudar. Eu não estava sozinha nessa luta. Após nossa conversa, decidi que era hora de agir. Eu precisava buscar justiça de outra forma. Comecei a procurar um advogado. A ideia de processar Clara parecia extrema, mas eu não tinha outra escolha. E eu precisava proteger meu nome, meu crédito e, principalmente, minha dignidade. Quando encontrei um advogado que entendia minha situação, senti que estava tomando o controle da minha vida. Ele me explicou que o que Clara havia feito era não apenas desrespeitoso, mas também ilegal. Eu poderia processá-la por uso indevido do meu nome e por danos emocionais. Cada palavra dele me dava mais coragem. Você não está sozinha, Helena. Muitas pessoas passam por isso e conseguem se reerguer. Você tem o direito de lutar pela sua dignidade, disse ele, e suas palavras me motivaram. Nos dias seguintes, preparei todos os documentos necessários e comecei a reunir provas. Cada passo que eu dava me fazia sentir mais forte. Eu estava finalmente lutando por mim mesma. Quando finalmente entrei com a ação, uma onda de alívio me tomou. Eu estava fazendo algo por mim, algo que nunca pensei que teria coragem de fazer. A sensação de estar no controle da minha vida era revigorante. A luta não foi fácil. Clara ficou furiosa quando soube do processo. Você não deveria fazer isso, Helena. Você está destruindo nossa família, ela gritou. Mas eu não deixei que suas palavras me afetassem. Eu estava decidida a seguir em frente. Na audiência, eu estava nervosa, mas também determinada. Falei sobre como me senti desrespeitada e usada. Falei sobre a dor que isso me causou. Quando terminei, vi que havia pessoas na sala que estavam prestando atenção. O juiz me olhou com empatia e pela primeira vez, senti que minha voz estava sendo ouvida. Após semanas de espera, finalmente recebi a notícia. O juiz decidiu a meu favor. Clara teria que pagar reparação por danos emocionais, e não poderia mais usar meu nome ou meu cartão. Naquele momento, senti uma mistura de alívio e vitória. Eu havia lutado pela minha dignidade e vencido. A partir desse dia, minha vida começou a mudar. Eu me reconectei com meus filhos e, embora a relação com Clara tenha mudado, eu sabia que havia feito o que era certo. Eu havia restaurado minha dignidade e aprendido que às vezes é preciso lutar para que os outros vejam seu valor, para quem passa por algo parecido. Minha mensagem é clara: não tenha medo de buscar justiça. Você merece respeito e dignidade. Não deixe que ninguém use você como uma ferramenta. Sua vida, suas emoções e sua dignidade são preciosas. Lute por elas.